Boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu acho que ficou muito bom a gente fazer assim uma aula participativa, porque às vezes vocês vão destacar alguma coisa que eu não tive a percepção, ou outra pessoa não teve. Às vezes o que eu vou destacar é alguma coisa que vocês não acharam importante, né? Então essa troca de observações ela é muito importante, porque várias cabeças pensando sempre pensam melhor, né? Então vamos iniciar a nossa reunião pedindo a Deus e a Jesus que nós possamos abrir a mente e o nosso coração para, tendo a noção das coisas da espiritualidade, nós sejamos pessoas mais preparadas para a vida verdadeira, que não é essa aqui que estamos de passagem. Que o Senhor nos permita estarmos em paz e serenidade e podermos não só nos ajudar, mas ajudar aqueles que também, não tendo conhecimento, dependerão das nossas orientações. Obrigada, Jesus, nos tenha a todos aqui presentes e também abençoe aqueles que hoje não puderam estar conosco. Que assim seja. Na semana passada, a gente tinha falado do Fábio, do Dimas. Do Fábio tínhamos falado alguma coisa ou não? Não? Então, vamos ver aqui. Quem vai falar do Fábio é a turma 2, a turma verde. Que é essa turma aqui, né? É 3 cadeiras daqui e 3 daqui. Então é você? Olha, quem está sentado lá atrás é meu coringa. O Gilson é meu coringa. Qualquer coisa que precisar, eu vou recorrer ao Gilson, vou recorrer ao Paulo. Eles são os coringas meus aqui. Tá? Mas vocês também poderão falar se tiver alguma coisa, alguma ideia do que vocês leram, que é importante a gente saber. Vamos recomeçar aqui falando o seguinte, para quem não assistiu outras aulas, né? André Luiz e a equipe, eles estão atendendo a 5 pessoas que vão desencarnar. Eles saíram lá de onde eles estavam atendendo as pessoas nas trevas, espíritos extremamente comprometidos, salvaram aqueles que já estavam com a sua luz acesa, não deixaram perturbar aqueles que ainda estavam completamente negros em seu corpo astral, e daí, tendo resolvido aquilo lá, depois que passou o fogo purificador, eles vieram para outra missão, e essa missão é participar de 5 desencarnações. Então nós vamos prestar bastante atenção, que nós vamos estar vendo a desencarnação do lado de cá e do lado de lá. Aí nós vimos também que todas as desencarnações são assim? Absolutamente. Essas desencarnações assistidas são por merecimento. Não acontece isso a todos. Tem que haver um merecimento. Tanto na desencarnação como na reencarnação. Essas reencarnações assistidas também. Porque depois nós vamos ver mais para frente que não depende muito essas desencarnações da religião, conquanto que André Luiz reconheça aqui nesse livro, e os seus auxiliares, seus mentores, que o católico, apesar de ser uma boa pessoa, ele não aprendeu a se desligar das coisas, ele ainda está muito preso às pessoas, aos parentes, tanto os que estão aqui na Terra com ele, quanto os que estavam já na espiritualidade. Isso nós podemos ter, que todos nós temos aí familiares, parentes, amigos que são católicos.
Então vamos ver que o menos preparado são eles. O católico não é preparado para a morte porque ele acredita que nasceu, tem uma vida só e morreu. Acabou. Agora imagina quem que consegue ser feliz estando num céu onde não se faz nada, que deve ser tedioso, e saber que um filho seu muito amado está no inferno. Como é que você consegue ser feliz? E quem é que nasce? Então nasce cada um num nível de inteligência, num nível de facilidade, num nível de complexidade, mas todo mundo vai para o mesmo caldeirão. Aquele que teve muitas possibilidades, o que não teve nenhuma. Então eu acho que Deus não seria nem justo nem bom. Eu acho que seria difícil amar um Deus assim, que julgasse as pessoas ao acaso, a uns desse tantos privilégios, que isso aí é uma coisa que nós já vimos na aula passada, não coaduna com Deus. Todo privilégio é uma injustiça, porque tudo que nós temos deve ser conseguido com o nosso trabalho, e ele não seria um pai justo se ele jogasse filhos com condições muito diferentes para ter uma oportunidade só. Então é completamente incoerente. E também na hora de desencarnar é o que causa problema. Então nós já falamos desse primeiro, que foi o Fábio, que foi o Dimas. Agora nós vamos falar do Fábio. O Fábio, eu acho que é esse que tem uma conversa muito bonita com os filhos, é isso, Graça? Vocês vejam que ele está com tuberculose, está morrendo por causa da tuberculose. E nessa época que eles estão lá, acho que nem tinha ainda esses antibióticos de última geração aí, remédios específicos, não tinha. A pessoa morria mesmo. Mas a conversa que ele tem com os dois filhos, um de 8 e um de 6 anos, é uma conversa maravilhosa. Ele ensina os filhos como se comportar quando ele partir. Ele não diz, não vou morrer, nem nada. Ele vai falar, se alguém disser que eu morri e não volto mais, e não posso me encontrar com vocês, não acredite que é mentira. E ele está falando a verdade. Porque nós vamos nos encontrar, eu vou continuar cuidando de vocês, apesar que nós vamos nos ver de forma diferente. A Graça, o que você achou de mais importante aqui nessa questão do Fábio? Que acabou. Pelo que ele diz, né?
E principalmente essa questão de que ele, da confiança em Deus que ele passa para as crianças. E é muito bonito assim, quem está desencarnando, quem está impossibilitado de abraçar os filhos nesse momento, para não transmissão a ele, mas ele está confortando, ele não está pedindo conforto, ele está confortando as crianças. Né? Eu achei muito bonito também que ele diz assim que Deus vai dar um outro corpo para ele e que provavelmente eles vão se encontrar e que provavelmente vão ser até mais felizes. E diz que eles têm que ajudar a mãe. Já põe a responsabilidade nos filhos. E a equipe espiritual tem pedido muito para nós que a gente faça essa divulgação com todos, que é dever dos pais orientar os filhos desde pequenos ao trabalho. Que filho nenhum tem direito, já formado, de continuar dependendo dos pais, a menos em caso de impossibilidade física, uma doença, uma coisa assim. Mas fora isso, os filhos têm que aprender que está adulto, eles têm que trabalhar. Pode estudar, trabalhar, estudar, mas eles têm que prover a vida deles. Porque é muito importante. Às vezes até é mais importante que você coloque na cabeça dele que ele tem que trabalhar e com o trabalho dele ele pague os seus estudos, talvez ele dê mais importância aos seus estudos quando ele estiver trabalhando. Porque o dinheiro que a gente ganha e vê desaparecer de um minuto para o outro da mão, a gente sabe que você tem que trabalhar muito para ter um dinheiro que consiga pagar o necessário. Que o outro, as coisas que são, vamos dizer assim, não são necessárias, as coisas supérfluas, você tem se você puder. Mas você é obrigado a arcar com a sua vida. É essa a lei daqui. Vocês vejam que não vamos muito longe, mas nas cadeias tem os presidiários que entram e já procuram serviço. Eles já querem trabalhar, eles sabem que se eles trabalharem, estudarem, eles vão reduzindo as penas. E tem inclusive aqui no Paraná, lá em Guarapuava, uma penitenciária modelo. Eles dão uma condição para que a pessoa se sinta bem, tem seu uniforme, aprende vários ofícios, e às vezes quando eles já estão livres, já cumpriram com a pena, às vezes eles nem querem sair, porque lá eles têm o sustento, eles ganham, eles vão fazendo uma poupança quando eles saírem, e eles saem com uma profissão. E daí eles são colocados no mercado porque eles têm profissão. E esses que fazem assim, não são aqueles que já entram na cadeia para formar quadrilhas, para comandar o crime de dentro da cadeia. Então, o trabalho dignifica o homem. Eu sei que essa frase é velha, mais velha que eu, mas é muito verdadeira. Uma pessoa que trabalha e paga os seus estudos, ela tem um valor incomensurável. É claro que tem curso que não dá para fazer isso. Uma pessoa vai fazer um curso de medicina aí que estuda o dia inteiro, um curso de engenharia, um outro curso, ela não pode, mas muitos estudantes entram trabalhando. E esses têm mais valor. Tem mais valor. Bom, mas alguém tem alguma coisa a falar aqui do Fábio? Amante do dever. Então, é uma coisa que nós temos que entender. Nós que estamos numa casa espírita. O movimento espírita é uma coisa. O movimento espírita é composto pelas casas que estudam e devem praticar o que a doutrina espírita manda. Mas o espiritismo é completamente fora do movimento espírita. Porque as pessoas podem até ter vários tipos de problemas com os homens que se dizem espíritas, que frequentam casas espíritas, mas não se modificaram. A partir da hora em que Kardec disse
que conhece seu verdadeiro espírita pela sua modificação moral e pelo esforço incessante que ele faz em domar as próprias más tendências, é que ele sabe que você primeiro doma as tuas más tendências, depois você vai conseguindo se livrar delas. Não é tão fácil assim. Mas você tem que ver alguma modificação na pessoa para melhor. Agora, se você encontra dentro da casa espírita uma pessoa que é preconceituosa, uma pessoa que é fofoqueira, que ela é maledicente, que ela não é caridosa, ela não é espírita. O fato de ela estar dentro da casa espírita não quer dizer que ela seja espírita, quer dizer que ela frequenta uma casa espírita. Quando a gente lê o livro Tormentos da Obsessão, que é um livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, e a gente vê como é que foi a construção do Hospital Esperança, um hospital que foi criado por Eurípides Barçanufo, assim que ele desencarnou em 1918, e ele pediu ajuda de Santo Agostinho e de uma pleiade imensa de espíritos para formar esse hospital imenso, que é o Hospital Esperança. Nesse hospital é feito para praticamente aceitar somente espíritas. Por quê? Porque foi aqueles que, sabendo o certo, erraram desgraçadamente. E o hospital, segundo me consta, está sempre cheio. Já pensou se a gente desencarnar amanhã e estiver na porta do Hospital Esperança? E não está lá para entrar com, olha, cheguei aqui para trabalhar. Não. A gente está naquela fila lá para ver se consegue uma vaga para internar. Vocês já pensaram? A gente ter todo um preparo, chegar lá do mesmo jeito que a gente já andou por tantas religiões? Então o preconceito é uma coisa dolorosa. Ou você se modifica, pelo menos tenta se modificar, ou você está num lugar onde você está ouvindo todo dia a mesma coisa e você não está fazendo. As leis são muito simples. Se você falar com um homem que nunca foi para a escola e explicar para ele, ele entende. É tão simples que é. Então esse homem aqui, ele está falando a verdade para os filhos, preparando do jeito que ele aprendeu. Só na doutrina espírita, será que ele leu muitos livros espíritas? No Evangelho também. Às vezes assim, tem umas pessoas que elas são mal criadas. Daí a gente fala assim, eu não acredito na reencarnação. Direito seu. Nunca soube de ninguém que morreu e voltou para contar. Eu digo, não. Você nunca ouviu falar de Jesus? Mas Jesus... Eu estou só perguntando se você nunca ouviu falar de Jesus. Então pega o Evangelho segundo Mateus, lê ali toda a morte, como ele voltou, o que ele falou, o que ele ensinou para os apóstolos. Só esse, não precisa nem ler os outros. E você vai ver que ele falou tudo isso, ele fez tudo isso. Nós não fazemos nada que ele não fez, sendo que ele disse, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais, se tiver desamor. Então um homem como ele poderia dar passe, mas ele era tão correto dentro dele, que ele transmitia amor. Uma pessoa dessa, ela consegue captar bons fluidos e transmitir para a pessoa que precisa. Ela não fica fazendo entrevista com quem está sofrendo uma dor. Eu às vezes fico escandalizada. A pessoa está ali, acabou de morrer, mataram o filho com um tiro que estava indo para a escola, e de repente aquele microfone para uma mãe, para um pai. Como que você está se sentindo, hein? Sabe, é um negócio que eu fico pensando. Os cursos universitários, eles tinham que, antes da pessoa começar a ter as matérias, tinha que ter um curso de 1 ano, no mínimo, para ensinar boas maneiras. Ética. Como que você chega para uma pessoa dessa
e faz uma pergunta dessa, na hora que a pessoa está enlouquecida de ver um filho de 14 anos sair e levar um tiro da polícia. Não é do bandido. É triste, sabe? Então, esse exemplo aqui do Fábio é maravilhoso. E ele se consagrou ao estudo das questões transcendentes, quer dizer, ele se importou com as questões do espírito, né? Não só do corpo físico, e das questões transcendentes da alma, e formou-se na academia do esforço próprio, a fim de sermos útil. Ele se formou na academia do esforço próprio. E a gente vê, muitas vezes, pessoas formadas de grande cultura e que têm uma vaidade e um orgulho que parece que quando ela chegar do outro lado, ela vai dizer para Deus: o senhor marque uma hora comigo, com a minha secretária, que para esse ano e o ano que vem a agenda está lotada. É uma pena porque ele vai estar falando sozinho. E os outros doidos que estão de volta dele ou vão estar vaiando ou vão estar dando risada. Então vamos passar para a Albina. Jerônimo, então, conduzia-nos a confortável apartamento e moderno arranha-céu de um elegante bairro. Essa mulher é uma senhora rica. Rica. Mas ela não é rica porque ela tem dinheiro. Ela é rica porque ela entendeu a mensagem. E ela, que agora eu estou falando com esse pessoal daqui, né? É a turma, qual é a cor da terceira turma? Amarelo, cor bonita, da nosso ouro, da nossa bandeira. Cor de polaco, que seja. Mas eu gosto muito do amarelo. Miolo das flores. Então, vocês vejam que a Albina é evangélica protestante da igreja presbiteriana. Bom, o que você achou de importante dela? Lá na colônia espiritual. Vocês vejam que ela veio, nasceu na igreja, foi para a igreja protestante, igreja presbiterianas, e a gente não pode confundir igreja presbiteriana, igreja luterana, igreja batista, com essas igrejas reformadas que apareceu aí, que tem tanto nome que a gente nem sabe mais o nome. Eles têm uma forma mais, vamos dizer assim, mais séria de estudar as coisas e, inclusive, já nos trouxeram bastante avanço com os estudos que fizeram, tanto da Bíblia quanto dos evangélicos. E eu achei muito bonito, dos evangelhos, desculpe, é que ele diz assim, procurava-se o coração fiel a Deus. Eles encontraram nela, né, um coração, ela era um coração fiel a Deus. Isso você pode até não frequentar igreja e religião nenhuma. A igreja ou as comunidades, elas servem para reforçar. Lá você vai aprender cada vez mais e você formando um compromisso, de uma certa forma você vai, mas daqui a pouco você está trabalhando para transmitir aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe. E aquilo vai se perpetuando. Então a única diferença é que a doutrina espírita não pode se descuidar. Até vou comentar uma coisa com vocês que é até chato de comentar, mas é bom que vocês saibam. Vão saber por mim, porque amanhã depois vocês vão saber por outros meios. O presidente da FEB e seu conselho deliberativo resolveram terceirizar tudo, o que é um problema. Porque o que aconteceu? Eles terceirizaram a gráfica. Então o que está acontecendo?
quem pegou para fazer e não é do movimento nem nada, está com uma dificuldade imensa. Já de cara já aumentou 21% o preço de todos os livros, e a maioria dos livros, nós inclusive estamos pedindo o livro que nós estamos estudando no sábado, porque eles não conseguem, para a maior distribuidora que tem, que é a Candeia, eles não conseguem atender o pedido deles. Nós pedimos 20 livros para ele, porque somos já clientes há muitos anos, eles vão nos mandar 8. Porque eles compraram 400 e eles mandaram 20. E faz mais de 3 meses que eles estão esperando os livros chegarem, porque eles não conseguem tirar nota fiscal. Agora vocês imaginem, a gente está há poucos dias aí de uma eleição. Na FEB, como em qualquer outro lugar, existem as eleições. Você imagine a responsabilidade quando você põe outra pessoa e de repente essa pessoa começa, com o teu aval, desmoronar todo um trabalho de um século lá. De repente esse trabalho está caindo. Já tem livro aqui que eu tenho que comprar de São Paulo, que não tem aqui. Lá como a Candeia tem mais livros, eu tenho que comprar 2 livros numa distribuidora e 4 livros em outra. Encarece para nós. Mas tem que comprar onde tem. Então imagina como é que vai conseguir segurar isso, se de repente colocou em mão de terceiros que não estão muito interessados em comercializar a baixo custo, às vezes livros de pouco giro. Para onde que nós vamos parar? Então, olha a responsabilidade. Então, nesse caso aqui, nós chegamos num lugar como aqui, e às vezes nós não temos noção. Aqui, em qualquer outro lugar aí que as pessoas se congreguem, né? Mas nós fomos, quando nós viemos, nós já pertencíamos para um núcleo e viemos para cá, e eles estão orientando a nossa vida espiritual, se a gente quiser. Que a gente pode dizer, eu faço do jeito que eu quero, não vou fazer mais nada, vou fazer diferente, não vou fazer nada, e vou curtir a vida. Não entendo bem o que é curtir a vida. Curtido mesmo, eu gosto bastante de pepino, essas coisas assim, para salada, sabe? Mas curtir a vida, eu não fico entendendo, porque eu sou do tempo que curtir era couro. Pegava o couro do gado, esticava no sol e ficava curtindo ali. Agora as pessoas inventaram que curtir é ficar numa boa. Pergunta se quem tinha dado couro para ser curtido lá atrás, se ele achava bom. Não vai muito longe. Vou contar uma pequena história para vocês que dá tempo. Tinha um médium de efeitos físicos sensacional no Rio de Janeiro chamado Peixotinho. Todo mundo na casa dele era médium. E ele era um médium de uma capacidade incrível. Só que ele tinha uma bronquite asmática que ele quase morria. E daí, de tanto tomar remédio, na casa dele era assim, uma das filhas não fechava a porta da frente, ajudava quem passasse. Era uma casa de caridade, assim. Foi um médium excepcional. E às vezes a filha estava doente, começava a gemer ali, ai meu Deus, que dor de cabeça, que dor de estômago. Lá vinha a irmã Sheila, se materializava, fazia um chazinho ali na cozinha, servia o chazinho, elas saravam, e ali aquela casa foi vivendo como um exemplo para toda a comunidade. É espetacular ler a história do Peixotinho. Aí um dia ele teve uma úlcera, de tanto tomar remédio para aquela bronquite asmática que ele tinha. E ele estava gemendo ali, a Sheila disse, olha, eu vou contar uma coisa para você, vou fazer um remédio, vou te dar um remédio e você vai melhorar do estômago. Mas não fique se vangloriando não, porque um dia desse eu vou voltar e vou contar para você por que você tem essa bronquite asmática. E ele agradeceu muito, obrigado, irmã Sheila e tudo.
E mandou ele no médico, o médico deu o remédio, mais o chazinho da irmã Sheila, ele sarou da úlcera, né? Porque ele não ia conseguir viver, ele tomava o remédio, piorava a úlcera, deixava de tomar o remédio, piorava, sabe? Estava difícil. Aí ele estava sentado numa cadeira do dentista, e o dentista disse: nossa, seu Peixotinho, estou vendo que o senhor já não está mais com aqueles ataques que o senhor tinha, da bronquite asmática. Daí ele disse, ele foi falar, graças a Deus, a irmã Sheila me curou, mas ele disse, graças a Deus, e começou de novo a asma. Porque ela tinha contado para ele que ele chega de noite, ele fazia várias vezes evangelho no lar, ele vivia mais no mundo dos espíritos do que aqui. Daí a irmã Sheila, ele disse, mas a irmã Sheila se me curou da úlcera, quando eu fui contar que eu estava feliz, eu já comecei a arfar de novo. Ela disse, pois é, eu disse que eu ia contar para você por que você adquiriu essa bronquite asmática. É que na época da rainha Elizabeth I, você era corsário. E você pegava os teus inimigos, você punha no sol, e pegava um couro bem molhado, e amarrava no teu inimigo, bem forte, e botava ele amarrado no mastro, no sol. O sol ia esquentando aquele couro, e o couro ia apertando, e aquela pessoa começava a arfar até morrer. Não é bonita a sua história? Pois então você não reclame que você vai arfar até morrer, para você aprender que a gente não faz isso com o ser humano. Então, se a gente fosse perguntar por que a gente tem certas coisas, melhor não perguntar. Que vem a irmã Sheila e conta para nós. Melhor não perguntar. Então, essas coisas, às vezes, que eu não entendo o que a pessoa acha de legal, que de repente essa palavra virou, meu Deus, tudo se curte nessa vida. Ou não se curte, é melhor não curtir, sabe? Porque curtir e ficar ali até... Bom, vamos mudar de assunto. Então vamos continuar falando da Dona Albina, que é uma evangélica luterana, e ela está muito cansada nos seus estertores, né? Daí, o que mais que você queria falar? Uhum. Isso. Quando ela estava muito cansada já com a doença que ela tinha, né? Qual é a doença que ela tinha, Graça? Então, ela já estava bem cansada, devia ter uma idade avançada, e quando ela vai descansar, a filha dela disse, não mãe, não vai ler a Bíblia agora, nem o Evangelho, porque descanse. E ela disse assim, mas a palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. E daí ela abriu justamente no capítulo que narra em João Evangelista, que é alusivo à ressurreição de Lázaro. O Jerônimo que ajudou. Então quando a gente abre assim, a gente pensa que a gente está sozinho, né? Difícil a gente estar sozinho em algum lugar. Ou está mal acompanhado, ou está bem acompanhado. Mas sozinho é difícil. Então a gente vai abrir, diz assim, eu vou abrir um livro ao acaso. Você abre bem naquilo que você precisa ler. Então, ela foi abrir, o Jerônimo deu uma ajudinha em espírito, né? E abriu na ressurreição de Lázaro.
Ela leu pausadamente, em alta voz, porque quando você lê em pensamento, você lê só para você. Quando os espíritos que estão na tua casa são espíritos bem evoluídos, não ficam na tua casa sem fazer nada. Então, vamos já começar a botar a gente tudo no seu lugar. Parem de pensar que Eurípides está no tanque lavando roupa junto, que Bezerra de Menezes foi sentar um pouquinho para ver TV, quer ver o jornal. Pare, que isso não existe. Então, eles fazem o que eles têm que fazer e vão embora, eles têm muito trabalho. Se está ali na tua casa, que depende de uma leitura do Evangelho, é porque é igual ou pior. Melhor não é. Então, o que aconteceu? Quando a gente lê, faz o Evangelho e lê em voz alta, quem está do lado é obrigado a ouvir. Não é assim, eu escuto se eu quiser. Não, está lá dentro da tua casa, vai ouvir. É obrigado. Não tem jeito do espírito botar a mão nos ouvidos e fazer não tem jeito, sabe? Isso aí não existe. Então ele é obrigado a ouvir. Ele fica lá e tem que ouvir. Não quero ouvir, não volto nunca mais aqui nessa casa. Então pode sair. Mas primeiro você vai ouvir, depois você sai. Daí eles obrigam a sair. Então, quando ela foi ver isso aí, ela leu em voz alta, porque daí ela vai ler para todo mundo que está lá e que ela não está vendo. Não sei se ela via ou se ela não via, se ela tinha uma vidência aguçada ou não, mas vocês devem ter achado aí. Ela tinha um aneurisma cardíaco, que o aneurisma pode ser em qualquer lugar. Pode ser na mente, você está tudo bem, você é jovem, de repente rompe um aneurisma, como aconteceu com o Kardec ou o cardíaco, você morre na hora. Então, ela diz assim, ela leu da questão da ressurreição de Lázaro. Se vocês não sabem, eu sou aqui hoje na posição de fofoqueira da espiritualidade, eu vou dizer para vocês o seguinte, no livro Luz Acima, do Irmão X, conta o depois, ou melhor, no livro Lázaro Redivivo, conta o que aconteceu com Lázaro depois que Jesus tirou ele do túmulo, porque ele já veio ali para que fosse demonstrado que Jesus era o Senhor. Ele não tinha morrido, porque se ele tivesse morrido, Jesus não poderia tê-lo trazido de volta à vida, ponto final. Por quê? Porque nem Jesus pode derrogar as leis de Deus. Se você já saiu do corpo e rompeu o liame que ligava, porque isso aí é feito no momento da concepção, ligando átomo por átomo, não tem como voltar atrás. Tá? Então é ressurreição, ele voltou à vida no mesmo corpo. Reencarnação é voltar à vida em outro corpo. Apesar que no Evangelho eles confundem essas duas palavras. Não existia reencarnação, então eles usam ressurreição. Mas ele não estava morto. Aí muita gente, mas diz lá no Evangelho que ele já estava cheirando mal. Olha, se você tiver uma doença grave, tiver um câncer, você começa a cheirar mal ainda em vida. Várias doenças fazem a gente cheirar mal. E um espírito que ele se separe do corpo, ele faça muitos efeitos físicos, como fazia o Carmine, que viveu um bom tempo aí entre nós, fazia levitação, saía por uma janela, entrava pela outra e tudo mais, ele desgasta de uma forma tão grande o laço que liga o espírito, o perispírito com o corpo, que ele começa a cheirar muito mal, porque começa a entrar em decomposição assim que você vai tornando esse fio cada vez mais, sabe? Você usando cada vez mais, você começa a entrar, você está perto da morte, você já tem cheiro de decomposição. Você já não está conseguindo aspirar o fluido vital e você começa a morrer em vida. O corpo começa já, em doenças muito graves, ele já começa a se decompor em vida. Então ele já estava cheirando mal realmente, porque ele estava 4 dias, como diz lá no Evangelho. Só que foi para mostrar, Jesus chegou e disse, saia daí, chama ele para fora. Só que nas leis que tinham naquela época lá, morreu, a sociedade não aceitava mais você. E ele foi lá na sinagoga se apresentar ao chefe da sinagoga para dizer que ele continuava
entre os vivos. E ele foi rechaçado. Ele sofreu muito depois disso, porque ele não era aceito em lugar nenhum como uma pessoa viva. Agora, depois ele morreu. Como todos os outros que Jesus curou, não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, eu vou contar hoje para vocês que eles morreram todos. Então, ela leu isso porque aquilo estava exatamente falando que ela tinha que deixar aquele corpo para tomar um outro corpo, porque aquele corpo tinha se desgastado tudo que podia se desgastar. Mas por causa do que ela tinha a fazer ali, acertar com a família, depois de muito pedido em favor dela, de prorrogação, eles concederam alguns meses. Ela tinha que acertar algumas coisas para deixar tudo certo. As coisas dela, pagamentos, distribuição de coisas, isso aí. Por isso ela ganhou mais alguns meses. Daí eles falaram que varávamos em breve, eles deixaram ela lá para que ela continuasse o trabalho dela, e eles entraram num hospital para atender um caso bem grave que agora nós vamos conversar com vocês, que vão falar do Cavalcante. O Cavalcante é o caso mais grave. Ele está com uma doença muito importante, não só a úlcera, mas ele está totalmente comprometido. E ele é católico romano. E como um bom católico romano, os exageros de sensibilidade aqui significam melindres e apegos. Assim como ele era super apegado, os que estavam ali com ele não queriam ir, os que estavam do lado de lá, que já tinham ido, queriam ele para o lado de lá. Ele estava assim, um esticava, estava que nem aqueles cabos de guerra. Um puxa numa ponta, outro puxa na outra. Coitado do Cavalcante, estava sofrendo. Mas me diga alguma coisa, Paulo, o Gilson, quem de vocês aí tiver, a Sônia, o que vocês acharam de importante aqui na questão do Cavalcante? Parece que ele cumpriu bem a missão dele na Terra. Sim. Embora ele não fosse filho, ele cumpriu a função e foi se desgarrando dos bens materiais. Uhum. Mas o que mais me chamou a atenção é que, apesar de toda essa vida que ele levou, ele não se preparou para a morte. A religião católica não prepara ninguém para a morte. Isso foi o que mais me surpreendeu. O que eles falam? Você está perto de morrer, você ou alguém da tua família, você chama o padre, ele vai lá e te dá a extrema unção. Aí, como nós já lemos em outros capítulos lá, em outros livros que nós fizemos, o padre recomenda você para os céus e você sai achando que você confessa teus pecados. Aí ele te dá a extrema unção, que significa o último benzimento, e recomenda que você vá com os anjos, tal, você está tudo perdoado. Você chega do lado de lá, não é nada disso. Diga. Sim, pois se eles... A gente sempre tem alguma coisa que a gente fez e sabe que está errado. Se alguém aqui não tiver, desculpe se eu estiver falando com algum anjo aí que nunca cometeu erro, mas a gente sempre sabe que fez coisa que não deveria ter feito. Muitas a gente já se arrependeu, outras a gente nem se tocou ainda que deveria ter se arrependido. Aí você sabe que você vai morrer e você tem que ser puro. Aliás, não tem que ter faltado nenhuma missa, senão direto para o inferno. Então já está tudo no inferno. Aí as pessoas vão criando um pânico dentro delas, porque isso é referendado pelos líderes da igreja. Graças a Deus que apareceu esse Papa Espírita, o Francisco, que está colocando ordem na casa. Quando o pessoal começa com muita coisa ali, isso aqui ele deixa tudo simples e não é nada disso, e isso aí é figurado. E tem uma ala conservadora na Igreja Católica que está desejando todas as preces que o Papa suma-se da terra. E quanto mais eles falam,
Mas ele pega ônibus com todo mundo, senta com pessoas que são mendigos da rua, almoça com eles, age como uma pessoa normal e fala como uma pessoa normal e não se acha santificado em coisa nenhuma. E ele já estava previsto a chegada dele lá desde 1260. Quem leu o livro A Caminho da Luz vai achar. Exatamente. Elevadas qualidades morais que lhes ornavam o caráter e não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejado, né? Justamente essa questão, né? Por que não consegue? Como é que a igreja conseguiu? A igreja formou um poder, tanto poder estatal como poder econômico, junto com o Estado. Eles sempre tiveram ali, os reis perguntavam para eles o que podia e o que não podia fazer. Então eles estavam sempre, e nos dias de hoje, ainda hoje, com algumas raras exceções, eles estão do lado de governos, às vezes, extremamente tiranos e autoritários, fazendo uma coisa contrária ao que eles estudam na Bíblia. Se é que estudam tanto assim, né? Então, o que acontece? Eles dizem, não, você não se preocupe, você não precisa estudar. Há um bom tempo atrás, eu digo bom tempo porque eu estou me referindo a mim quando eu estudava em colégio católico, eles diziam que a gente não tinha nada que ler Bíblia em casa. Que quem lia Bíblias eram as freiras e os padres, e a gente não podia ler. Mas para mim falar não pode ler é a mesma coisa que dizer vá ler, porque alguma coisa lá eu achava muito difícil, deixava, passava um ano, ia lá, dava mais uma olhada num lugar, eu fui me interessando. Mas o que eles vão fazer? Sabem que no caso dele vai ser complicado pelo apego dele aos encarnados que ele está deixando aqui, e os desencarnados que eles tentavam proteger, eles conseguiam de uma certa forma chegar. Aí que eu quero entrar. A gente às vezes chega na casa espírita e o pessoal que está, eles fazem uma proteção desde uma quadra antes. Então, quando você está chegando, eles param, aqueles espíritos que podem perturbar a casa. Mas às vezes se diz, não, mas esse aqui, meu amorosinho aqui, meu queridinho, deixa entrar comigo. Não, ele vai esperar você aqui no portão. A pessoa sai da casa espírita, chega no portão, se abraça de novo com o obsessor e vai embora. Eles não podem impedir. Eles protegem num lugar em que ele não pode trazer vibração baixa. Mas saiu daqui, você pega ele no portão já e leva ele para casa de volta. Quando é um, né? Então, eles não podem impedir. Ele deixava aqueles espíritos chegarem, porque eram espíritos de baixa vibração que precisavam dele lá. E achavam que ele podia resolver o problema deles. Mas não é assim. Porque a hora que ele desencarnar, eles não acham mais onde ele está. Porque eles têm um nível e ele está em outro. Só que ele vai sofrer, é muito triste, porque ele não conseguiu se libertar das coisas da terra. Não aprendeu isso. Ele foi bom para os outros, mas não foi bom para ele. Ele não aprendeu como morrer. Aí nós vamos passar agora. Pode falar. No final eu falo assim, que além da questão, né, do que faz isso vai fazer para o próprio espírito, né, para o próprio do cavalcante em si, né, também isso aí que dificulta os trabalhos, né, que serão feitos dos próprios espíritos. Claro. Ele vai dar mais trabalho que todos na hora dos espíritos chegarem ali para desligarem. Vai ser complicado. Complicado. Porque quando a pessoa não ajuda, é complicado. Tem espírito que está tão evoluído que ele se desliga sozinho. Quando o pessoal chega, é aquela criança que veio tão rápido para a mãe que, se a mãe não presta atenção, a criança cai. Estava tudo resolvido, queria vir,
tranquilo, mama, dorme. São espíritos assim que desencarnam sozinhos, quase. Não precisa de ajuda. Ele já vive tanto aqui no mundo dos espíritos que é só, não, vou cortar isso aqui. Pronto. Isso. Não é muito nosso caso ainda, sabe? Nós ainda precisamos aí de uma equipe multidisciplinar forte. Mas agora eles continuam o trabalho deles e daí eles vão chegar na casa da Adelaide. E a Adelaide, quem é a Adelaide? Qual é a religião da Adelaide? O pessoal da Adelaide, o pessoal ali. E vocês viram que eu achei assim, eu não sei se prestaram atenção nisso, mas é uma coisa muito interessante. Quando eles entraram na câmara solitária dela, ela está, pela descrição aqui, num lugar bem pobre. Você tem alguma coisa para falar? Você não falou nada ainda, meu assistente, meu coringa. Então, antes de terminar, eu só vou te passar a palavra. Mas vejam, a Adelaide está num lugar assim bem humilde. Não tenho certeza, mas vou perguntar para o pessoal que é dono aqui desta parte. A família dela está ajudando bastante ela na velhice. Está cheio de parente em volta, agradando, trazendo uma frutinha, uma florzinha para agradar, trazendo um sorriso. Pois é, né? Mas como ela está aparentemente sozinha, olha que coisa mais linda. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali acariciando-a. Acariciando. E daí, o que vocês vão me contar mais dela? Ela está com Bezerra ali. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aqui bem no comecinho ali, transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Depois, mais para frente, vai dizer que ela cuidava das criancinhas. Veja, tem muita gente, que eu gosto de ler alguns artigos aí, tem umas pessoas aí que dizem, não, porque isso é assim, porque é assado, porque é impossível, o espírito acabou de morrer, ele não é mais criança, ele fica adulto. Depende. Porque a obra de André Luiz é a continuidade da obra de Kardec. É a continuidade. Assim como a obra de Emmanuel é continuidade dos evangelhos. Tem um livro que saiu aí, que é As Cartas de Paulo segundo Emmanuel, que é sensacional. Tudo que tem ali, cada parte importante ali, ele escreve uma página sobre aquilo. Você tem condensado tudo. De cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e as Cartas de Paulo. Sensacional. Você vai estudar alguma coisa das Cartas de Paulo, que é um evangelho fora do comum, porque ele junta o Velho Testamento com o Novo e dá abertura para a doutrina espírita. Ali você acha tudo. Você tem uma obra completa. Então vejam, quando as crianças morrem em tenra idade, não precisa ser bebezinho, mas quando elas morrem 6, 7, 8 anos, 10 anos, 12 anos que seja, 15, essa pessoa cumpriu quase nada da vida dela. O que ela fez?
Não fez o mal, também não fez o bem. Não tanto já na adolescência, mas mais, vamos dizer, de uns 10, 12 anos para baixo, essas crianças, se aconteceu deles morrerem por um acidente, que acidentes acontecem, não é assim, mas aconteceu isso porque estava marcado para acontecer. Será? Será que não houve descuido de adulto? Aí eles começam a preparar a família para receber de novo. Porque ele tem que cumprir aquilo para que ele veio. Ele não cumpriu. A gente sabe que é término de uma encarnação dolorosa, quando o espírito se precipitou e foi antes da hora, por sua livre e espontânea vontade, porque ele vem doente e morre em tenra idade doente. Aí ele fechou o ciclo da encarnação. Tinha faltado aquele tanto. Eu estou sofrendo muito. Esse tratamento aqui eu vou contar para vocês, é muito doloroso, vou parar de tomar remédio. Para e morre. Mas faltava mais 4 anos. Eu volto, cumpro os 4 anos, já doente, e daí eu vou embora. Para voltar livre da doença para uma reencarnação boa, produtiva. Então, as crianças, para que eles não tenham que passar por todo aquele processo de miniaturização, eles se conservam crianças, porque eles vão voltar a reencarnar rapidamente. Então a Ivone Pereira fala no livro Cânticos do Coração, volume 2. Ela fala sobre isso, fala inclusive sobre o limbo, que em pouquíssimos livros vão se falar sobre o limbo, que é um lugar intermediário que acolhe as crianças, porque ali tem mães que foram embora deixando filhos pequenos, que ajudam a cuidar dos filhos pequenos que foram embora e não estava na hora deles irem. Acontece, não vamos muito longe, na semana passada um médico que não tinha direito pelo CRM de estar exercendo a medicina, ele botou na receita que era para dar 25 gotas. O pai deu à criança, uma criança linda, a criança morreu de overdose. Era 2,5. Daí o médico chamou, um pai muito humilde, mas não burro como o médico pensou. Ele tinha tirado um xerox. Então ele levou o xerox da receita. Daí o cara adulterou o xerox, botou a vírgula no meio, quando ele viu que a criança morreu. Mas o pai tinha a receita original. E com essa receita original ele foi para a justiça. Essa criança morreu por acaso? Era para ela ter morrido assim? Ou foi a incompetência? Quantas babás que batem na cabeça das crianças, os pais não estão sabendo. E fazem outras tantas maldades. E os pais estão trabalhando e ela aparece um anjo depois. A criança pequena não sabe contar. Às vezes larga a criança, fica conversando com a outra, fica lá no celular, que hoje é a praga, né? Não se toma conta do serviço e fica no celular. É uma doença. É uma doença. O vício em jogo e em celular é uma doença que é tão grave quanto a heroína para o cérebro. Ele vicia de uma forma que você não consegue mais passar sem isso. Tem gente que dorme e bota o celular, apesar de ter visto muitas vezes que ele pode estourar porque ele fica muito quente ali e que provocar queimaduras irreversíveis, explosões até. Dorme com o celular embaixo ali, mas que sono que tem essa pessoa que fica atendendo mensagem, bobagem que sai, fake news e tudo quanto é coisa. Ela não tem vida, ela tem que estar agarrada com aquele... Olha, pelo amor de Deus, é vício também. Tem jovens que não fazem mais nada. Eles atravessam a rua aí, eu vejo um monte de jovens que morrem aí, que o expresso mata, que a pessoa atravessa a rua com fone de ouvido, prestando atenção no celular e não vê o expresso. É que ele é pequeno, né? Nem é pintado de vermelho, nem nada, não dá para ver mesmo. Nós temos outros vícios hoje, além daqueles que já tinha antes, né? Mas vamos
falar mais alguma coisa dessa dona Adelaide, que está cuidando dessas crianças. Ela cuida aqui e cuida lá. Por isso não acredito em quem diz assim, mas essa noite eu trabalhei tanto e durante o dia aqui não faz nada. Não sai do celular. Mentira. Ninguém precisa de preguiçoso e viciado lá em cima. Precisa de gente que gosta de trabalhar. Me digam mais alguma coisa dela que vocês viram aí que é importante. Você vê? Isso. Sim. Aqui cabe, Beatriz, o mesmo triângulo que nós já falamos, quando a gente vai pedir por alguém. Aqui é a mesma coisa. Você está sabendo que você vai desencarnar em breve. Você mentaliza esse triângulo e pensa, Senhor, eu estou indo cumprir minha obrigação em outro lugar agora. Já houve um desgaste desse veículo que eu tenho do corpo, eu vou ter que tomar um outro corpo e fazer outras coisas. Eu entrego a Jesus os meus filhos, os meus netos, os meus amigos, os meus parentes, e vou fazer o que eu tenho que fazer. E ele vai manter o contato, que ele está lá em cima, vai dar as notícias deles para mim, de mim para eles, vai fazer a ponte. Porque nem eu posso ir a hora que eu quiser depois, nem eles podem vir a hora que eles quiserem. Porque é uma desestabilização. Vocês podem ver por vocês mesmos. Você recebe uma notícia terrível. Você fica, no mínimo, uma semana completamente desequilibrado. Ou então você desequilibra na hora, mas você controla, porque você tem um monte de coisa a cumprir. Dali a uma semana, pode marcar, 7 dias, é cíclico. Você adoece. Alguma coisa você vai fazer. O teu corpo vai adoecer. Porque aquela emoção foi muito para você. E a emoção é emoção. Tanto faz ser boa como ruim. Às vezes a pessoa não suporta aquilo. É muito para ela já está fragilizada. Então qual é o trabalho que nós temos que aprender a fazer? Manter as emoções sob controle. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos gostar e gostar cada vez de mais pessoas e conservando as pessoas que nós já gostamos, porque a nossa família é a família universal. E é isso que ele diz aqui. Bezerra vai dizer para ela. A gente tem que sair desse núcleozinho pequeno e cada vez conhecendo mais pessoas e sendo mais amigos, porque nós precisamos de todos. Nós já fomos irmãos, nós já fomos pai e filho, mãe e filho, mãe e filha. Quando a gente chega a ser amigo, a gente atingiu o ponto máximo. Amigo. Amigo não é aquele que qualquer coisinha magoei. Aí faz um bico desse tamanho e isso aí não é amigo. Amigo é aquele que está com a gente na boa, na ruim, quando precisa falar uma coisa fala, mas está sempre apoiando. Você sabe que a qualquer momento, para aquela pessoa, você pode ligar. Às vezes para um parente não dá para ligar. Mas aquele amigo, e amigo é coisa, né? Como diz o Milton Nascimento, para se guardar no lado esquerdo do peito. Porque é raro as pessoas que a gente pode dizer, esse é meu amigo. Então nós temos que pensar não em que as pessoas queiram ser nossos amigos. Pensar que ter um amigo é fazer um depósito. Um depósito na conta divina de que a pessoa pode sacar quando precisar. Em carinho, em presença, em apoio. Porque
porque às vezes você está tão bem que você não está precisando do amigo. Mas na hora que a gente está na pior, que a gente vê, nossa, os amigos, corre tudo. Cadê os amigos? Passa na rua, o passarinho passou lá em cima. Nem conheço. Que amigo é esse? Mas então, na semana que vem, guardem esses nomes de vocês, porque eles vão continuar aparecendo aqui até o momento do desencarne, que nós vamos participar junto. Cada um continua com os mesmos, porque eles vão aparecer mais aqui. E olha, nesse livro aqui, tem no capítulo 14 e no capítulo 15, tem detalhes tão importantes que estão sendo comentados agora em outros livros. Eu fiquei tão feliz quando eu soube que estava aqui no Obreiros da Vida Eterna. Eu digo, nós estamos chegando lá. Olha, está anunciado há mais de 100 anos. E agora, mas eu já li esse livro, como é que eu não vi isso? Nós vamos ver juntos. Capítulo? Pode. Nossa. É maravilhoso. O Senhor dela, eu cumpri pelo menos uma parte, né? E ela conseguiu cumprir o dever dela. Então, acho que Exatamente. ela não tem nenhuma doença. Ela desgastou. Gastou o corpo. Daí ele diz assim, ó. Jesus autorizou o seu fogo. Olha, para ser completista, que nós sabemos, pelo próprio André Luiz, que 75% das pessoas não conseguem ser completista. 75%. Só 25% consegue ser completista. Chegar lá, então Jesus pediu para você ir, porque o teu dever está cumprido. Meu Deus do céu. E como o doutor Bezerra dizendo, chega a me arrepiar, assim. Eu acho que eu morri antes da hora só da emoção de ver o Bezerra perto de mim. Olha o nível dela. Coitado Jerônimo ali, ele estava numa televisão em branco e preto. Ela só enxergava em colorido. Gente, é bacana, porque a gente vai estudando, vai ouvindo, vai sabendo, e quando a gente está cumprindo o dever da gente, às vezes a pessoa diz, mas aquele lá foi falar na ONU. Melhor coisa. Para falar bobagem, pode falar em qualquer lugar, melhor que nem fosse falar. E tem gente que está simples, trabalhando na sua casa, cuidando da sua família, fazendo as coisas como ela está, como ela tem que fazer, e ela está cumprindo o dever muito mais do que muito figurão aí acha que está fazendo alguma coisa importante. O que importa é fazer o que você faz, bem feito. Bem feito. Você entra numa casa, num apartamento, de repente começa a vazar água. Você pensa, maldito, que me colocou esse cano errado. Não colou direito, não fez. Vai botar um azulejo, a parede está assim. O cara desce o fio de prumo ali e diz, para emassar tudo isso aqui, vai ficar complicado. Vai ficar a parede torta. Endireita essa, acerta a outra. Então, a gente não sente mal de dizer, puxa, por que essa pessoa me atende mal assim? Chego lá, vou comprar um remédio, a pessoa fica conversando com o outro, falando mal do dono, do gerente da farmácia, não vem me atender. Então, a gente não gosta que não façam as coisas corretamente com a gente. Ótimo, faça você bem feito aquilo que você faz. Para que ninguém possa dizer, poxa, pedi para botar esse espiral aqui, botou tudo errado, virou as páginas de ponta cabeça. Cada vez que eu vou ler o livro tem que virar aí, não, né? Seja a menor coisa, faça bem feito, faça com amor. É isso o dever retamente cumprido. Cada um na sua, que ninguém está fora do seu lugar. Às vezes a gente nem gosta muito do lugar que está, mas é esse o nosso lugar. Resta a nós aprender o que nós viemos a aprender. Nós vamos então fazer a nossa prece, que nós já tivemos o nosso... Eu quero avisar vocês que não percam
a nossa palestra de sábado com o Dr. Alain Arquette, um homem profundamente simples, um médico homeopata excelente. Vai vir o Marcelo Arquette, que parece um anjo. A mãe dele disse para mim, ele é assim desde que ele nasceu, Maria Helena. Essa suavidade, esse olhar doce, essa bondade. Em tudo que ele faz, ele é assim. Em casa com a gente, com as pessoas, no estudo, quando cuidava do irmão, que tinha um irmão com necessidades especiais, ele cuidou até o final, nos seus estudos, na sua música, em tudo ele é assim. Quer dizer, ele é assim. E nós vamos ter a oportunidade de ouvir as músicas dele, que são músicas belíssimas, uma música de uma espiritualidade muito grande, e também podemos tomar um café, um chazinho, comer umas bolachinhas, que ninguém é de ferro, né? Fazer um breakfast aqui. Então é isso, gente. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós possamos regressar aos nossos lares em paz e serenidade, e que transmitamos aqueles que nós vemos, às vezes vagando pelas ruas, sem ter onde ir, dormindo embaixo das marquises, em qualquer canto. São seres humanos como nós, que um dia resolveram que Deus não era suficiente, que eles eram os donos da própria vida, e tomaram esses caminhos. Que tenhamos piedade e olhemos para eles com amor e misericórdia. Que Jesus nos despeça na sua paz. Que assim seja. Semana que vem, capítulo 12, excursão de adestramento. Nós vamos nos adestrar junto para trabalhar, que nós aqui temos saído quase que todas as noites para ir trabalhar do lado de lá. Quanto mais a gente lembrar, mais é anormal, porque normal é não lembrar. Mas quando a gente lembra, está chamando a atenção nossa para algum fato importante que a gente ou está fazendo muito bem ou está deixando muito a desejar. Nunca é uma coisa normal. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Até sábado.